Era uma tarde quente de verão, quando a família se reuniu na casa de Joaquim. O avô, que sempre fora o centro de todos, havia convocado seus filhos e netos para um encontro importante. A casa, grande e velha, tinha um cheiro familiar de madeira envelhecida e móveis antigos. Mas algo no ar estava diferente. Algo pesava sobre todos e ninguém sabia exatamente o que. Joaquim era um homem idoso, com cabelos brancos e olhos cansados. Há anos, ele mantinha uma aura de sabedoria, de quem sabia mais do que deixava transparecer. Seus filhos, Paulo e Clara, e os netos, estavam todos lá, mas um vazio pairava sobre a reunião. A avó, falecida há alguns anos, sempre falava sobre os segredos do passado de Joaquim, mas nunca imaginariam que aquele segredo seria tão destruidor. O avô, visivelmente alterado, finalmente se levantou e pediu silêncio. Eu chamei vocês aqui porque há algo que preciso revelar. Algo que guardo comigo há muito tempo. Um segredo que, se eu tivesse contado antes, teria destruído nossa família. Mas agora não posso mais carregar esse peso sozinho, disse, com a voz trêmula, quebrando o silêncio de maneira dramática. Antes de começarmos, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo esse relato emocionante. E se você ama relatos que tocam o coração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum desses relatos que vai mexer com suas emoções. Vamos nessa. O ambiente antes descontraído virou um campo de tensão. As conversas cessaram imediatamente e todos se voltaram para Joaquim, aguardando ansiosos por sua revelação. Paulo, o filho mais velho, tentava disfarçar a preocupação, enquanto Clara observava o pai com um olhar curioso, mas cético. Os netos, mais jovens, estavam claramente confusos. O que seria tão importante para interromper o curso natural das coisas? O que estava em jogo ali? Joaquim olhou para cada rosto na sala. Cada expressão de expectativa aumentava a pressão sobre seus ombros. Ele sabia que o que ia dizer mudaria tudo. Há muitos anos, antes de conhecer a mãe de vocês, eu vivia em outra cidade. Lá conheci uma mulher e ela teve um filho meu, começou, sua voz soando mais grave a cada palavra. O choque foi imediato. Paulo se levantou abruptamente, as mãos tremendo. Clara, por sua vez, fez um gesto para acalmá-lo, mas também estava visivelmente abalada. Os netos trocavam olhares, sem saber o que pensar. Arthur, Joaquim sussurrou o nome, e o peso da palavra pairou no ar. Esse é o nome dele. E ele é o irmão mais velho de vocês. As palavras foram como um golpe. A revelação do avô parecia inaceitável. Paulo, o filho mais velho, foi o primeiro a reagir. O que você está dizendo, pai? Como assim, um filho? Nunca ouvimos falar disso. Você sempre foi tão fechado sobre o passado, mas nunca mencionou nada disso. Ele estava furioso, a voz tremendo de indignação. Eu fiz uma escolha, filho. Uma escolha errada, Joaquim murmurou, sentando-se novamente. Eu o abandonei. Achei que ele fosse melhor sem mim. Naquele momento, pensei que estava fazendo o melhor para todos. Mas agora, tudo mudou. Ele está de volta e quer o que é dele. O silêncio se estendeu, pesado como uma neblina densa. A família de Joaquim estava à beira do colapso. O que aquilo significava? Como eles poderiam lidar com esse estranho irmão, um filho perdido que ninguém sabia que existia? Os netos estavam atônitos, incapazes de processar a informação. O avô, a figura de autoridade e estabilidade, havia quebrado uma confiança que parecia indestrutível. A revelação de que ele tinha um filho com outra mulher, e ainda por cima mais velho do que todos ali, foi um choque que ninguém esperava. Mas o pior estava por vir. Arthur, ele quer uma parte da herança, disse Joaquim com a voz fraca. Ele tem o direito legal de reivindicar o que é meu, e isso pode destruir tudo. O impacto dessa palavra ressoou em toda a sala. Herança. Não era apenas um tema de dinheiro, mas de identidade, de poder e de tudo o que eles acreditavam ser certo. A tensão começou a subir. Paulo não conseguiu mais se controlar. Você está dizendo que esse homem que nem conhecemos pode vir aqui e exigir parte do que é nosso? Depois de todo esse tempo? Isso é impossível.
mas o avô, com os olhos cansados e a alma cheia de arrependimentos, apenas assentiu. É a verdade, filho. E, mais do que isso, ele quer que eu o reconheça como parte da família. Aquelas palavras calaram todos na sala. A revelação estava feita, e o que antes parecia ser apenas uma história do passado, agora estava prestes a reescrever o futuro daquela família. O segredo que Joaquim guardava com tanto cuidado finalmente havia saído à luz. E com ele começou o processo de destruição que ninguém imaginaria ser possível. O clima na casa de Joaquim tornou-se insuportável. O silêncio pesava tanto que parecia possível tocá-lo. Todos se entreolhavam, tentando digerir a bomba que acabara de ser jogada no meio da sala. A família de Joaquim estava dividida, mas todos estavam igualmente abalados. Cada um tentava encontrar uma explicação para aquilo, uma forma de entender o que o avô havia revelado. Paulo, o filho mais velho, foi o primeiro a quebrar o silêncio absoluto que tomou conta da casa. Seu rosto estava vermelho, seus punhos apertados. Você simplesmente nunca nos contou? Como pôde esconder isso de nós por tanto tempo? Isso muda tudo, pai. Tudo. Sua voz estava carregada de raiva, mas também de decepção. Clara, mais calma, mas igualmente perturbada, tentou intervir. Paulo, calma. O que o pai está tentando nos dizer é que, bem, é uma situação complicada, mas não é o momento de atacar. Ela olhou para Joaquim com um misto de pena e compreensão. Pai, por que você nunca nos contou? Por que esperar tanto tempo para revelar isso? Joaquim respirou fundo e olhou para os filhos. Seus olhos estavam cansados e cheios de arrependimento. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Eu achei que estava fazendo o melhor. Achei que essa história não tinha mais importância. Achei que ao me afastar de Arthur, estava fazendo o bem para todos. Mas eu estava errado. Agora ele está aqui. E tudo o que eu escondi por tantos anos está vindo à tona. Mas não era só isso. O avô continuava, a voz mais baixa, como se as palavras estivessem saindo com dificuldade. Arthur, ele não quer apenas reconhecimento. Ele quer uma parte da herança que vocês acham que é só de vocês. Ele quer que eu o inclua legalmente como parte da família. E por isso ele tem um direito sobre tudo que construímos. O que parecia ser apenas um pequeno deslize, uma revelação isolada, se transformava em uma batalha feroz pela identidade, pela herança, pela verdade. A ideia de um irmão desconhecido se infiltrando em suas vidas, levando o que era deles, fez com que Paulo perdesse completamente a calma. Eu não vou aceitar isso. Não vou deixar que um estranho venha tomar o que é meu por direito, por mais que tenha algum tipo de vínculo com o pai. Clara, que sempre fora mais equilibrada, tentava entender as duas perspectivas. Ela sabia que, por mais que a atitude de Joaquim fosse errada, havia algo mais por trás daquela revelação. Você não pode simplesmente ignorar que ele tem um direito legítimo, Paulo. Não podemos ser tão arrogantes a ponto de pensar que o que é do avô é só nosso, sem levar em consideração os outros. Os netos, que assistiam a tudo com um misto de confusão e apreensão, agora estavam mais cientes do impacto daquela revelação. Eles sentiam que algo havia mudado na dinâmica familiar e que o que antes parecia ser uma estrutura sólida estava se desfazendo diante de seus olhos. Enquanto o clima na sala esquentava, o avô Joaquim olhava para seus filhos com um semblante cansado, quase derrotado. Eu sei que tudo isso é difícil de engolir, mas já tomei a decisão. Eu irei procurá-lo. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Não posso mais fugir disso. Arthur tem o direito de ser reconhecido. E tenho que fazer isso, não importa o preço. Mas as palavras de Joaquim foram recebidas com protestos. Paulo, enfurecido, se levantou da mesa. Não, você está dizendo que vai entregar tudo de bandeja para ele? Que vai jogar fora toda a nossa história por causa de um filho perdido que você nem quis cuidar? Não podemos deixar que ele destrua nossa família. Clara levantou-se também, tentando acalmar o irmão. Paulo, não é assim. Não estamos perdendo tudo, mas temos que ser justos. Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo. Se Arthur tem esse direito, não podemos continuar fingindo que ele não existe. A tensão aumentava a cada segundo. Os netos, sem saber como se posicionar, observavam os avós e seus pais confusos, sentindo que aquele segredo havia corroído algo fundamental na relação deles.
Nesse momento, o som da campainha ecoou pela casa. Todos se viraram, quase como se o destino estivesse prestes a tomar mais um passo, trazendo para dentro de suas vidas aquele homem misterioso, Arthur, e com ele a promessa de que tudo mudaria para sempre. Joaquim foi até a porta, suas mãos trêmulas, enquanto segurava a maçaneta. Quando a porta se abriu, o homem diante dele não era mais um estranho. Era um homem de meia idade, de expressão dura, mas com os mesmos olhos de Joaquim. Arthur estava ali, na frente de sua família, e sua presença tornava o peso da revelação ainda mais concreto. Arthur, Joaquim disse, tentando disfarçar a tremedeira na voz. Eu estava esperando por você. Arthur olhou para ele, e então os olhos se voltaram para a família, que o observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ele não parecia surpreso, nem emocionado. Estava ali com um único propósito: exigir o que era dele. Eu vim para acertar as contas, Arthur disse, sem rodeios. E vou começar com o que me pertence. O que se seguiu foi uma discussão tensa. Joaquim, já abalado e arrependido, tentava mediar a situação. Paulo e Clara, com visões opostas sobre o que deveria ser feito, não conseguiam encontrar um terreno comum. E os netos, que observavam a cena como meros espectadores, começavam a perceber que o futuro de sua família estava mais frágil do que jamais imaginaram. A batalha pela herança não era apenas sobre dinheiro ou bens materiais, mas sobre os laços de sangue, os segredos que eram mantidos e as escolhas que foram feitas anos atrás. E com Arthur na sala, todos sabiam que a disputa apenas começava. A porta estava aberta, e com ela, o peso da revelação era mais concreto do que nunca. Arthur, o filho perdido, estava diante da família de Joaquim. Não era apenas um estranho que havia chegado para tomar o que seria seu por direito. Era um homem que carregava consigo a dor do abandono, a frustração de um filho que nunca teve uma chance de conhecer o amor paternal. Ele entrou sem pressa, com uma postura firme, como quem sabia exatamente o que queria e não estava disposto a ceder. Sua expressão era fria, quase desinteressada, mas seus olhos, os mesmos olhos de Joaquim, estavam cheios de uma intensidade que não podia ser ignorada. Joaquim, visivelmente tenso, fez um movimento para que Arthur entrasse. A sala inteira parecia respirando de forma mais pesada, todos esperando que o avô desse o primeiro passo para acalmar a situação. Mas as palavras que saíram de sua boca não trouxeram alívio. Arthur, já estava esperando por você. Arthur apenas o olhou por um momento antes de se dirigir aos filhos de Joaquim. Então, esses são os meus novos irmãos? Ele se dirigiu a Paulo e Clara com um olhar de indiferença, mas seus olhos se detiveram mais tempo nos netos, como se quisesse calcular até onde sua presença os afetaria. Paulo se aproximou, furioso, os músculos tensos e os olhos brilhando de raiva. Não temos nada para conversar com você. O que você está fazendo aqui de verdade? Já se passaram décadas e agora você quer aparecer e mudar tudo? Arthur não recuou. Seu olhar era direto, sem hesitação. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui porque, por direito, tenho o direito de ser reconhecido. A herança do meu pai é minha também. A sala se silenciou. A palavra herança ecoou mais uma vez, e com ela a tensão atingiu o ponto mais alto. Joaquim sentou-se novamente na cadeira, seus ombros curvados de tanto peso. Ele olhou para os filhos e netos, uma expressão de culpa e arrependimento estampada no rosto. Arthur tem razão. Ele tem direito a parte do que é meu. Paulo gritou. Mas isso não faz sentido. Ele não faz parte da nossa história, não faz parte da nossa família. Não há como simplesmente ignorar tudo o que construímos por causa de um erro do passado. Arthur, mais calmo do que qualquer um poderia esperar, finalmente olhou para Paulo com um pequeno sorriso de lado. Errar no passado? Talvez. Mas pelo visto, todos nós carregamos nossos erros. O problema é que,
Ao que parece, o seu pai não sabe como lidar com os próprios. Ele virou-se para Joaquim. Você tem o direito de me negar, mas também tem que encarar a realidade. Eu sou filho seu e, como tal, preciso ser tratado. O confronto estava tomando proporções inesperadas. Clara, que sempre foi a mediadora, agora sentia-se dividida. Por um lado, compreendia o sentimento de Arthur. Como ele poderia viver toda a sua vida sabendo que seu pai o rejeitou? Por outro lado, ela não conseguia aceitar a maneira impessoal e direta com que ele estava lidando com tudo aquilo. Você não pode simplesmente chegar aqui e exigir tudo, Arthur. Não é assim que a vida funciona. Há questões emocionais, existem laços que não são apenas financeiros. Não somos apenas uma herança. Arthur virou-se para Clara. Eu não vim aqui para entender os laços emocionais. Eu vim aqui porque, como filho, tenho direitos legais. Não tenho interesse em discutir os sentimentos de vocês. Eu só estou aqui para cobrar o que é meu e vou levar o que me é devido. A conversa estava se transformando em um jogo de acusações, ressentimentos e expectativas não correspondidas. Cada palavra trocada parecia afastar mais ainda os membros da família de Joaquim, que até aquele momento haviam sido unidos por um laço forte, embora um pouco frágil. O que antes parecia ser uma figura sólida, firme e estável, agora se via diante de um impasse moral e legal. O avô, que já tinha tentado ser o pilar da família, agora parecia fraco, sem forças para conter a destruição que estava acontecendo diante de seus olhos. Eu só quero que isso termine, Joaquim murmurou com um olhar cansado. Eu só quero poder olhar para vocês e sentir que fiz a coisa certa. Não sei mais o que fazer, Arthur. Você tem razão em exigir o que é seu. Eu só não sabia como lidar com isso. Nunca soube. Arthur, no entanto, não parecia interessado em conforto ou reconciliação. Ele parecia distante, tão focado no que queria que as emoções de todos à sua volta o incomodassem cada vez menos. Não estou aqui para receber conselhos. Não sou criança, sou adulto e sei exatamente o que preciso fazer. O clima estava insuportável. O embate estava claro e ninguém sabia mais como lidar com aquilo. O que antes parecia ser um segredo simples, agora era uma batalha pelo controle da família. Joaquim, impotente diante da força de Arthur, olhou para os filhos e netos. Aquele olhar de culpa se transformou em uma expressão de tristeza profunda. Ele sabia que havia falhado com Arthur e com todos ali presentes. Agora, o que restava era um conflito entre a verdade e os laços de sangue que antes pareciam indestrutíveis. Não podemos continuar assim, Clara disse finalmente, quebrando o silêncio que pairava no ar. Temos que encontrar uma solução para isso. Não podemos deixar que a nossa família se destrua por causa de algo que poderia ser resolvido com honestidade e entendimento. Mas, ao olhar para Arthur, Clara sabia que encontrar essa solução seria mais difícil do que qualquer um imaginava. A divisão estava feita e cada um ali tinha uma visão diferente do que a família deveria ser. A sala estava carregada de tensão. O confronto com Arthur não havia sido apenas uma troca de palavras. Havia se tornado um campo de batalha silencioso, onde as lealdades e as vontades de cada membro da família estavam em jogo. Joaquim, que antes era a figura central e unificadora, agora se via cercado por seus filhos e netos, todos tentando entender como a história deles, a história de uma família aparentemente sólida, havia sido abalada tão profundamente. Arthur, por mais que sua presença fosse desconcertante, estava lá com um único objetivo claro: conquistar seu direito. Para ele, a herança não era apenas uma questão financeira, mas uma forma de finalmente fazer parte da história de sua família. Uma história que ele sentia que lhe fora negada injustamente. Para Paulo e Clara, no entanto, aquilo era mais do que uma disputa por bens. Era uma questão de honra, de integridade familiar e de proteger o que haviam construído juntos ao longo dos anos. Então, o que você espera que aconteça agora? Paulo perguntou, a voz dura, as mãos fechadas em punhos. Sua expressão era de puro desafio. Ele não aceitava a ideia de que alguém que havia sido esquecido por tantos anos agora quisesse tomar o que ele considerava seu.
Arthur não se intimidou. Eu não espero que vocês me aceitem de imediato. Sei que a história de vocês está tão entrelaçada com essa casa, com esse nome, que a simples ideia de me ver como parte disso tudo deve ser incômoda. Mas isso é o que é justo. Eu sou parte disso e a minha parte por direito também está aqui. Clara, que até então tentava mediar a situação, sentiu o peso de cada palavra. A discussão sobre a herança parecia se desviar para algo muito mais profundo. Você acha que é só isso, Arthur? Ela perguntou, tentando manter a calma. Você acha que é só uma questão de direito legal? A nossa história não pode ser reduzida a isso. O que nós somos, o que nós construímos, não se resume a papéis e registros. Isso é sobre o que somos como família. Mas Arthur não parecia disposto a entrar em debates emocionais. Ele tinha um objetivo claro, e suas palavras foram afiadas como facas. Não se trata do que vocês construíram. Se é assim que vocês veem, então é ainda mais grave. Como uma família poderia ignorar um filho por tanto tempo? Como um homem poderia abandonar a própria carne e depois esperar ser reverenciado como o pilar da moral? O silêncio que se seguiu foi pesado. As palavras de Arthur atingiram um ponto sensível que ninguém sabia como lidar. Todos, de alguma forma, haviam ignorado o passado de Joaquim. Havia sempre sido uma dor guardada, algo que o avô preferia manter oculto, mas que agora estava à vista de todos. E a verdade, nua e crua, parecia não ter mais como ser escondida. Joaquim, vendo sua família se dividir ainda mais, tentou intervir, mas sua voz soou fraca. Eu cometi um erro. Não posso mudar o que fiz, mas posso tentar corrigir o que ainda está ao meu alcance. Arthur tem razão. Ele tem o direito legal de estar aqui, de ser reconhecido. Não podemos mais ignorar isso. Paulo olhou para o pai, a raiva e a frustração visíveis em seu rosto. Não podemos deixar que ele destrua tudo o que construímos. Você está dizendo que ele tem o direito, mas o que isso realmente significa para nós? Você acha que vamos simplesmente aceitar que ele tome o que é nosso por direito por causa de um erro seu? O clima na sala se tornou mais tenso do que nunca. A luta não era apenas pelo dinheiro, mas pelo controle do legado da família, pela própria identidade. Se Arthur fosse aceito, algo mudaria irremediavelmente. Não era só uma questão de divisão de bens, mas de quem, de fato, poderia reivindicar a família. Clara, que sempre foi a mais equilibrada, se levantou e fez um gesto para os filhos. Nós precisamos pensar com clareza. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nós. Se Arthur tem o direito de estar aqui, então precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Não podemos apenas rejeitá-lo sem mais nem menos. Mas isso não significa que vamos permitir que ele destrua a nossa história. A batalha estava longe de ser resolvida. Ao contrário, parecia que havia se transformado em algo ainda mais complexo. O desejo de Paulo de proteger a herança, a tentativa de Clara de manter a unidade da família e o objetivo de Arthur de garantir seu direito estavam criando um abismo que parecia impossível de atravessar. Enquanto isso, o avô, Joaquim, se sentia completamente perdido. Ele sabia que o tempo de fuga tinha acabado. Ele havia escondido a verdade durante tanto tempo, achando que poderia manter as coisas como estavam. Mas agora ele via que não podia mais controlar as consequências de suas ações. A revelação de Arthur, por mais que fosse legítima, havia revirado todo o seu mundo e o de todos ao seu redor. Quando a conversa parecia ter chegado a um impasse, o som de um celular interrompeu a tensão. Era uma mensagem de Arthur, que havia mandado um aviso formal. Ele estava entrando com um processo legal para formalizar seu direito à herança de Joaquim. A decisão estava tomada. Ele não esperaria mais. Isso não vai acabar bem, Paulo murmurou, a sensação de impotência dominando suas palavras. Ele vai destruir tudo. Clara olhou para o irmão, para o pai e para os netos, que assistiam com olhares confusos. Não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos encontrar uma solução antes que seja tarde demais.
O capítulo se fechava com uma sensação de inevitabilidade. A batalha estava apenas começando e ninguém sabia ao certo onde ela os levaria. Mas o que todos sabiam era que o que parecia ser apenas uma disputa pela herança estava prestes a se tornar algo muito maior. Um confronto entre o passado e o presente, entre o perdão e o rancor, entre a verdade e a mentira. Os dias que se seguiram à chegada de Arthur foram marcados por uma crescente tensão. A revelação do seu direito à herança não havia apenas abalado os alicerces da família, mas também havia colocado em movimento uma série de eventos que ninguém havia previsto. O processo legal iniciado por Arthur não era apenas uma ameaça, mas uma realidade iminente, e os membros da família de Joaquim se viam obrigados a tomar uma decisão. A sala de estar da velha casa de Joaquim estava repleta novamente, mas desta vez o clima era pesado, carregado de expectativas e incertezas. As palavras de Arthur, com o aviso de que ele estava entrando com um processo legal, reverberaram nos ouvidos de todos, como um sino de alarme que não parava de tocar. As dinâmicas familiares haviam mudado, e a luta por quem teria direito ao que era de Joaquim não era mais apenas uma disputa interna. Ela havia se tornado um jogo público, com implicações que poderiam destruir todos os laços que haviam sido construídos. Paulo, ainda furioso com a situação, não conseguia tirar o pensamento de sua cabeça. Ele está fazendo isso de forma premeditada, como se estivesse jogando um jogo, disse com os olhos fixos no espaço vazio da sala. Ele sabe exatamente como mexer nas nossas emoções para nos enfraquecer. Clara, sempre mais racional, tentava pensar nas implicações do que estava acontecendo. Paulo, ele tem o direito legal. Não importa o que pensamos sobre ele ou o que ele representa. O fato é que, de acordo com a lei, Arthur tem o direito à herança. Temos que encarar isso de frente. A verdade estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Mas para Paulo, aceitar aquilo era como permitir a destruição de todo aquilo que ele acreditava ser seu por direito. A lei pode dizer o que quiser, Clara, mas isso é uma questão de família. Não é só sobre bens materiais. É sobre quem está comprometido com a nossa história, com a nossa casa. Joaquim, sentado em sua poltrona, observava a discussão, seu rosto marcado pela dor e pela culpa. A revelação sobre Arthur havia lançado um peso insustentável sobre seus ombros. Ele sabia que as coisas nunca seriam as mesmas novamente, e ao olhar para a família que ainda tentava se reconstruir, ele não sabia o que fazer para corrigir os danos causados. Eu deveria ter contado a vocês antes, Joaquim murmurou, mais para si mesmo do que para os filhos. Mas agora, o que importa é o que fazer com isso. Não posso mais fugir. Mas a discussão estava longe de terminar. A situação legal se complicava mais a cada dia. Arthur, ao que parecia, não estava disposto a resolver as coisas de forma amigável. As mensagens que ele enviava eram claras e diretas. Ele estava determinado a obter o que acreditava ser seu, não importa o custo. E com a ajuda de advogados especializados, ele estava pronto para seguir com o processo judicial. Clara sentiu o peso do futuro da família nas suas mãos. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, o melhor caminho talvez fosse buscar uma solução conciliatória. Talvez possamos tentar conversar com ele, sugeriu com uma expressão pensativa. Ainda temos a chance de resolver isso sem precisar chegar aos tribunais. Paulo, porém, estava decidido. Não podemos negociar com ele. Se ele quer brigar, então vamos brigar de volta. Eu não vou deixar que um homem que nunca esteve presente na nossa vida agora venha destruir tudo o que construímos. O abismo entre os dois irmãos parecia crescer a cada palavra trocada. Cada um defendia uma visão oposta de como a situação deveria ser resolvida. Clara com a ideia de diálogo e Paulo com o desejo de se proteger a todo custo. Mas apesar da frustração crescente, ambos sabiam que a disputa por essa herança não seria uma questão fácil de resolver. Joaquim, cansado de ouvir as discussões incessantes, pediu silêncio. Ele não queria mais ouvir acusação nem defesa.
Paulo, Clara, o que importa agora é que essa situação está fora do nosso controle. O que aconteceu no passado, os erros que cometi, não podem ser consertados com palavras. E o que precisamos fazer é pensar no que é melhor para todos, não apenas para mim ou para Arthur. A herança não é mais sobre bens, é sobre encontrar uma maneira de restaurar o que podemos. Mas as palavras de Joaquim pareciam ser em vão. O passado e o futuro estavam colidindo de uma forma tão dura que, no fundo, todos sabiam que nenhuma das partes sairia ilesa dessa disputa. O que parecia ser apenas um direito sobre a herança, agora envolvia questões de identidade, de pertencimento e até de perdão. Naquela noite, o clima na casa estava mais denso do que nunca. A velha casa de Joaquim, que já fora um refúgio de histórias e risos, agora parecia um campo de batalha, onde o futuro de todos estava em jogo. O peso da disputa entre os membros da família pesava sobre os ombros de cada um, e o medo de perder algo irrecuperável, seja a herança, a paz ou até mesmo a própria família, era uma sombra que não os deixava. O telefone de Joaquim tocou mais uma vez, quebrando o silêncio. Era uma mensagem de seu advogado, informando que a audiência preliminar do caso de Arthur estava marcada para a próxima semana. O processo estava se movendo rapidamente, e a família de Joaquim se via na iminência de enfrentar uma batalha legal que poderia definir o futuro de todos eles. O que restava agora era saber como a família iria reagir diante dessa guerra pela herança. E, mais importante, quem sairia vitorioso ao final desse confronto, se é que algum de fato sairia vitorioso. A notícia sobre a audiência judicial teve um impacto profundo sobre todos. Em questão de dias, a casa de Joaquim se transformou em um local de angústia e incerteza. O tempo parecia ter desacelerado, e com cada hora que passava, a ansiedade só aumentava. As discussões sobre o futuro da família se tornaram mais intensas e a atmosfera estava pesada, como se qualquer palavra ou gesto errado pudesse levar à ruína total. A audiência preliminar estava marcada para a próxima semana, mas até lá nada mais parecia certo. A família estava dividida entre a raiva, a decepção e, para alguns, uma esperança tênue de que as coisas poderiam ser resolvidas sem mais desgastes. Mas, para outros, como Paulo, o único caminho que restava era a batalha. "Eu não vou deixar que ele tire tudo de nós", Paulo disse, ainda se recuperando da raiva que sentia por Arthur. Ele andava pela casa como um tigre em uma jaula, inquieto, nervoso. Arthur tem que aprender que ele não tem mais o direito de reescrever a nossa história. Clara, já cansada da constante frustração de Paulo, respondeu com um tom mais firme. "Paulo, nós já passamos do ponto de querer algo de volta. Não é mais sobre o que podemos perder. O que está em jogo agora é o que podemos reconstruir, o que ainda podemos manter intacto. E precisamos pensar nisso com mais calma." Mas o irmão mais velho não estava disposto a ouvir. Ele sentia como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. A ideia de ter um irmão desconhecido invadindo sua vida e desestabilizando a estrutura que ele sempre acreditou ser sólida, o fazia se sentir traído. Joaquim, que até aquele momento se mantinha silencioso e distante, tentou se aproximar de Paulo. "Filho, eu sei que isso é difícil para você. Eu também estou perdido nesse turbilhão. Eu cometi um erro, fui fraco e agora estou tentando corrigir o que posso. Mas você não pode enfrentar isso sozinho, e não podemos permitir que isso nos destrua." Mas a reação de Paulo foi imediata e impiedosa. "Você não tem o direito de falar assim, pai. Tudo o que você fez foi piorar as coisas. Agora estamos todos tentando lidar com o caos que você trouxe para a nossa vida." As palavras de Paulo cortaram Joaquim como uma lâmina afiada. Ele sabia que a culpa era dele, mas nunca imaginou que a verdade viria com um preço tão alto. Seu coração apertou com a dor daquilo que havia perdido, o respeito de seus filhos, a confiança que tanto prezava, e agora a própria unidade da família. Enquanto isso, Arthur continuava a se manter firme em sua posição. Ele sabia que tinha o direito, e apesar das tentativas de muitos membros da família de acalmá-lo, sua postura era inflexível.
A questão não é o que vocês acham de mim, ele disse em uma conversa com seus advogados. A questão é que a lei está do meu lado, e com isso eu vou até o fim. Arthur não estava apenas lutando por dinheiro, mas por algo mais profundo. Ele queria ser reconhecido, queria finalmente ser visto como parte daquilo que sempre acreditou ser seu direito. Ele havia crescido em um mundo de incertezas, onde seu pai era apenas uma sombra distante, e ele não iria mais permitir que essa sombra continuasse a ditar sua vida. No entanto, uma parte de Arthur também sabia que a relação com o pai e com os irmãos jamais seria fácil de reconstruir. Ele havia passado a vida inteira sem eles, e agora, com essa intervenção abrupta, as expectativas de todos eram altas. E ele não sabia ao certo como reagir às emoções de Joaquim, que passava por uma mistura de arrependimento e desesperança, nem como lidar com a resistência da família de seu pai, que o via como um intruso. Enquanto o processo legal avançava, os advogados de Arthur começaram a reunir evidências que solidificavam sua posição. As cópias de documentos de nascimento, registros de herança e cartas antigas indicavam que ele realmente tinha direito à parte dos bens, algo que ninguém na família de Joaquim conseguia contestar legalmente. Ao mesmo tempo, Clara começou a se perguntar se realmente seria possível uma reconciliação. Talvez fosse hora de parar de lutar contra a verdade e, ao invés disso, pensar em como construir um novo relacionamento com Arthur sem abrir mão de sua própria identidade e história. Ela sabia que o legado de sua família estava sendo ameaçado, mas ao mesmo tempo ela não conseguia enxergar uma solução em continuar apenas brigando. Joaquim, que ainda se sentia perdido, decidiu conversar com Arthur antes da audiência, na esperança de encontrar uma maneira de resolver as coisas de forma amigável, sem que a disputa fosse para os tribunais. Ele sabia que, se isso acontecesse, as feridas da família nunca se curariam. Na tarde marcada para a reunião, Joaquim e Arthur se encontraram em um café local, longe das tensões da casa e da presença de qualquer um dos membros da família. O velho Joaquim parecia menor, mais fragilizado, como se os anos e a dor do arrependimento o tivessem consumido. Arthur, por outro lado, estava mais focado do que nunca. Ele sabia o que queria, e seu semblante demonstrava isso claramente. Arthur, eu sei que não posso mudar o que fiz, e sei que a nossa relação nunca será como deveria ter sido. Mas estou aqui porque ainda acredito que há uma forma de resolver isso, sem que a nossa família se destrua completamente. Você quer seu direito e eu entendo isso, mas o que mais você deseja? O que mais você quer de mim? Joaquim disse, sua voz rouca e cheia de tristeza. Arthur olhou para ele por um longo momento, sua expressão inalterada. Finalmente, respondeu, eu não sei o que mais eu quero, pai. Eu só sei que o que vocês fizeram comigo, o que você fez, não tem perdão. A única coisa que posso exigir é o meu direito, e é isso que vou fazer. Quanto à nossa relação, não sei, talvez o tempo diga. A conversa foi curta, mas, de algum modo, ela deixou uma marca profunda em ambos. Para Joaquim, ficou claro que o perdão e a reconciliação seriam um caminho muito mais longo e difícil do que ele havia imaginado. Para Arthur, a conversa serviu apenas para confirmar o que ele já sabia. Seu lugar como filho, como herdeiro, não era uma simples formalidade. Ele precisava conquistar esse espaço. E enquanto as últimas palavras foram trocadas entre pai e filho, o futuro da família parecia se distanciar ainda mais, cada vez mais tomado pela incerteza. O dia da audiência preliminar chegou. Joaquim e sua família se encontraram na frente do tribunal, um local que até então sempre havia sido distante de suas vidas cotidianas. A casa, o jardim, as reuniões em torno da mesa de jantar, esses eram os lugares onde eles se sentiam seguros. Mas agora, a lei, com sua frieza, invadia esse espaço de pertencimento, ameaçando destruir tudo o que eles haviam construído juntos. No tribunal, a atmosfera era completamente diferente. Os advogados estavam prontos para apresentar seus casos, e Arthur parecia calmo e determinado, enquanto os membros da família de Joaquim estavam tensos, os nervos à flor da pele. Era como se cada palavra que fosse dita ali pudesse alterar irreversivelmente o curso das vidas de todos.
Paulo, com a expressão fechada, estava decidido a lutar até o fim. Ele não podia aceitar que Arthur fosse reconhecido legalmente como parte da família, sem um processo profundo de reavaliação, sem um mínimo de reconciliação. Ele sabia que a herança não era apenas sobre bens materiais, era sobre identidade, sobre pertencimento. Arthur, para ele, era um estranho que estava tentando invadir sua vida e a de sua família. Clara, por outro lado, estava mais reflexiva. Ela sabia que o que acontecia naquele tribunal não era apenas uma disputa legal. Estava em jogo a verdade, e a verdade sempre trazia suas próprias consequências. Para Clara, a questão era mais complexa. A herança não poderia ser resolvida apenas com o dinheiro ou com as palavras duras. Havia algo mais profundo em jogo, algo que precisava ser restaurado, ainda que aos poucos. Joaquim estava em silêncio. Seu corpo parecia mais pequeno diante da magnitude do que estava acontecendo. Ele sabia que a verdade que ele tanto temia finalmente se materializava e não havia volta. A culpa pesava sobre ele como uma rocha. A cada passo que ele dava no tribunal, sentia que estava indo mais fundo em um abismo do qual não conseguiria sair. O juiz, um homem de aparência séria, olhou para todos na sala antes de dar início à audiência. Estamos aqui hoje para resolver uma disputa sobre os direitos de herança. O requerente, Arthur Ribeiro, afirma que tem direito a uma parte do patrimônio de Joaquim Ribeiro, seu pai biológico. O requerido, Joaquim Ribeiro, e seus familiares contestam esses direitos. Vamos ouvir agora os argumentos das partes. O advogado de Arthur levantou-se primeiro. Era um homem alto e imponente, que tinha uma expressão de confiança no rosto. Excelência, não há dúvida de que meu cliente tem o direito legal à herança de Joaquim Ribeiro. O fato de Joaquim ter abandonado Arthur quando ele ainda era criança não anula o vínculo de sangue entre os dois. A documentação está clara e a lei é clara. Arthur é filho de Joaquim e, como tal, tem o direito legítimo a uma parte do patrimônio. A sala ficou em silêncio enquanto o advogado de Arthur apresentou os documentos. As certidões de nascimento, os registros de paternidade e até mesmo cartas que haviam sido trocadas entre Joaquim e a mãe de Arthur foram colocadas na mesa. A cada novo documento, o argumento de Arthur parecia mais sólido e a tensão na sala aumentava. Paulo não conseguiu conter a frustração. Ele se levantou abruptamente, interrompendo a argumentação. Senhor juiz, esses documentos podem provar uma paternidade biológica, mas não podem provar o vínculo real de uma família. Arthur nunca foi parte da nossa vida. Ele não tem direito de se intrometer agora, depois de tantos anos de abandono. Não podemos simplesmente permitir que um homem que nunca esteve presente em nossa história chegue e destrua tudo o que construímos. O advogado de Arthur reagiu imediatamente. O que o senhor está dizendo, senhor Paulo, é que, apesar da lei ser clara, o senhor quer simplesmente desconsiderar a existência de um ser humano, porque ele foi mantido afastado. A sua visão é profundamente egoísta e injusta. A sala se agitou. O advogado de Paulo, um homem mais calmo e ponderado, levantou-se para se defender. Excelência, a questão aqui não é se Arthur tem ou não um direito legal. A questão é se o senhor juiz entende que ele tem, de fato, o direito moral de se intrometer na vida dessa família. Nós, que estivemos aqui durante todos esses anos, que sempre estivemos unidos, agora somos confrontados com a presença de um estranho que quer destruir nossa história. Joaquim, que até então estava calado, não pôde mais conter suas emoções. Ele levantou-se da cadeira e com a voz rouca disse: Eu cometi um erro no passado. Abandonei Arthur e sei que não posso voltar atrás. Mas o que eu fiz e o que fizemos como família não pode ser destruído por um erro. Eu sei que errei, mas também sei que ainda há espaço para consertar o que resta de nós. O juiz, que até então observava em silêncio, fez um sinal para que todos se acalmassem. Ele olhou para Joaquim com um semblante sério. Senhor Joaquim, entendo a dor e a dificuldade que está enfrentando.
No entanto, o que está em jogo aqui é um direito que legalmente pertence ao senhor Arthur. Isso não é algo que possa ser resolvido com base apenas em sentimentos ou arrependimentos. Vamos ouvir os argumentos finais e determinar a melhor forma de lidar com a divisão do patrimônio. A audiência estava em seu ponto crítico. O futuro da família estava sendo decidido ali no tribunal. O que deveria ser uma simples divisão de bens se transformou em um julgamento sobre identidade, perdão e pertencimento. O juiz se retirou por um momento para deliberar e a sala ficou em silêncio novamente. Todos sabiam que o veredito que viria dali mudaria para sempre o destino daquela família. O som da porta do tribunal se fechando parecia ressoar ainda mais forte do que o habitual. Todos aguardavam o juiz retornar com seu veredito, que, sem dúvida, definiria o futuro da família Ribeiro. A tensão na sala era palpável e ninguém sabia o que esperar. Aquelas palavras que estavam prestes a ser ditas não apenas decidiriam o destino financeiro de todos os envolvidos, mas também determinariam, de certa forma, se a família conseguiria se reconstruir ou se a divisão seria irreparável. Joaquim estava com a cabeça baixa, os ombros pesados. A culpa e o arrependimento eram visíveis em seu rosto. Ele sabia que, independentemente do resultado, ele tinha sido o culpado por trazer toda essa dor para sua família. Por mais que tentasse se redimir, não havia como apagar os erros do passado. Arthur estava tenso, mas ao contrário de Joaquim, sua expressão era firme, decidida. Ele sabia que a justiça estava ao seu lado e que a luta, por mais dolorosa que fosse para ele, seria finalmente recompensada. Depois de tantos anos à margem, finalmente teria a chance de se afirmar. Ele olhou para a família de Joaquim com um olhar que, embora impassível, refletia a frustração e a saudade acumulada ao longo dos anos. Paulo, ainda irado, tentava manter a compostura, mas seus olhos demonstravam a profundidade do ressentimento que sentia, não apenas por Arthur, mas também pelo próprio pai, Joaquim. Como tudo isso pode estar acontecendo? Ele murmurou para Clara, que estava ao seu lado. Como ele pode simplesmente voltar e querer levar tudo o que é nosso? Clara, por sua vez, estava em um dilema interno. Ela sabia que Arthur estava legalmente certo, mas sua visão de família, de perdão e reconciliação entrava em conflito com as ações de ambos os lados. Paulo, ninguém está levando nada. O que está acontecendo aqui é a recuperação de um direito que foi ignorado. Podemos tentar encontrar uma forma de solucionar isso de maneira mais pacífica, mas não podemos fechar os olhos para a realidade. O juiz retornou à sala e a sala imediatamente ficou em silêncio. Ele se sentou em sua cadeira com uma expressão de seriedade e os olhos de todos estavam voltados para ele. O momento decisivo havia chegado. Após ouvir as argumentações de ambas as partes e considerar as evidências apresentadas, este tribunal chegou à seguinte conclusão: Arthur Ribeiro tem, de fato, o direito de ser reconhecido como herdeiro de Joaquim Ribeiro. O vínculo de sangue, conforme estabelecido pelos documentos legais, não pode ser ignorado. Portanto, o requerente, Arthur Ribeiro, tem direito a uma parte legítima da herança, de acordo com a legislação vigente. O veredicto caiu como uma bomba. A sala ficou em silêncio absoluto, como se todos estivessem tentando processar as palavras do juiz. Para Arthur, a sentença significava a vitória de anos de frustração. Mas para a família de Joaquim, o que parecia ser a garantia de um futuro tranquilo, agora estava sendo desmantelado. Paulo foi o primeiro a reagir. Isso é absurdo. O que ele está fazendo aqui? Não temos o que conversar. Ele não tem moral para exigir nada. Sua voz estava alta e ele parecia prestes a perder a paciência. O juiz fez um gesto para acalmar os ânimos. Senhor Paulo, a decisão já foi tomada. A questão agora é como se dará a divisão da herança. Recomendo que as partes envolvidas tentem chegar a um acordo antes de prosseguir com as medidas legais necessárias para formalizar a divisão. A palavra divisão ecoou na sala,
e para todos parecia uma sentença ainda mais dura. A ideia de que tudo o que havia sido construído, tudo o que Joaquim e sua família haviam conquistado ao longo de tantas décadas, agora estava sendo desmembrado como um corpo que não poderia mais ser reunido. Joaquim sentiu seu coração apertar ainda mais. Ele sabia que o veredicto não apenas afetava os bens materiais, mas aquilo que ele mais temia, a destruição de sua família. Ele havia cometido um erro irremediável no passado, e agora o peso de sua decisão estava sendo sentido por todos ao seu redor. Pai, Clara chamou, se aproximando de Joaquim, tentando confortá-lo. Eu sei que isso é doloroso, mas precisamos ser fortes. Precisamos seguir em frente, por mais difícil que seja. Paulo, por outro lado, estava inconformado. Isso não está certo, Clara. Não podemos simplesmente aceitar. Ele está destruindo tudo. Como podemos deixar isso acontecer? Não podemos deixar que tudo o que nossa família construiu se vá. Arthur observava tudo com uma mistura de indiferença e certa tristeza. Ele sabia que sua vitória legal não significava a paz que ele esperava. Havia algo mais profundo em jogo aqui, algo que ele ainda não sabia como lidar. Ele não queria destruir a família de Joaquim, mas as feridas do passado não podiam ser ignoradas. A raiva e a dor eram parte de sua história tanto quanto ele próprio. O juiz levantou-se e concluiu: as partes devem agora se reunir com seus advogados para formalizar os detalhes da divisão da herança. Aconselho que, antes de mais nada, considerem a possibilidade de uma resolução amigável, mas, se não houver consenso, o tribunal tomará as medidas necessárias. O veredito estava dado, mas a batalha ainda não tinha terminado. O que restava agora era descobrir como a família Ribeiro seguiria adiante após essa devastadora reviravolta. A herança, que antes parecia ser o símbolo de estabilidade e sucesso, agora se tornava um campo de destruição, e ninguém sabia ao certo o que aconteceria com os laços que ainda os uniam. Joaquim olhou para sua família, seus filhos e netos. Ele sabia que as palavras e os acordos legais poderiam dividir bens, mas o que realmente estava em jogo ali era algo muito mais importante: a chance de reconstruir o que se perdeu. Mas ele também sabia que essa reconstrução levaria tempo, e talvez, no fim, nem todos estivessem dispostos a tentar. Após o veredicto do tribunal, a casa de Joaquim nunca mais seria a mesma. As palavras do juiz, tão diretas e impessoais, ainda pairavam no ar como um peso insuportável. Para Arthur, a vitória legal significava a confirmação de sua identidade e, mais importante ainda, a sensação de pertencimento que ele havia buscado por toda a vida. Mas para a família de Joaquim, o veredicto era o prenúncio de algo irreparável. Nos dias seguintes à audiência, a família estava em silêncio. O que antes era uma casa cheia de risos, histórias e conversas animadas, agora parecia vazia, como um grande palco de teatro abandonado. Cada um dos membros da família se isolava em seu próprio espaço, tentando processar o que acontecia. Paulo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Em uma conversa tensa com Clara, ele explodiu. Não posso acreditar que vamos ter que dividir tudo com ele. Ele não é parte de nossa família, Clara. E você quer que a gente simplesmente aceite isso? Clara, com uma expressão cansada, tentou acalmá-lo. Paulo, ele tem direito legalmente. Eu sei que isso é difícil, mas não podemos mais lutar contra a lei. Agora, o que precisamos fazer é encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo com as divisões que vão acontecer. Paulo fechou o punho com força, lutando para manter a calma. Seguir em frente? Como? Como podemos seguir em frente sabendo que alguém que nunca foi parte da nossa vida agora quer invadir tudo o que temos? Clara, embora também estivesse profundamente abalada pela situação, sabia que havia algo mais importante em jogo do que as questões legais. Eu sei que você está magoado, Paulo, mas a gente precisa aprender a lidar com a dor. A justiça tem um preço, e se nós não conseguirmos encontrar uma forma de entender isso, vamos perder muito mais do que apenas bens materiais. O silêncio que se seguiu foi pesado. As palavras de Clara haviam tocado um ponto delicado.
Não se tratava mais apenas de quem iria receber o que de direito. Era sobre os relacionamentos familiares, as emoções à flor da pele, as frustrações e os ressentimentos que haviam se acumulado por anos e agora estavam sendo expostos de forma brutal. Enquanto isso, Joaquim se refugiava em sua poltrona, as mãos cruzadas sobre o colo, perdido em seus pensamentos. Ele sabia que nada mais seria como antes. Ele havia causado a ruptura entre seus filhos e agora o futuro parecia tão incerto quanto o dia em que Arthur havia retornado. Sua própria culpa o sufocava, e ele se perguntava todas as noites se havia algum jeito de consertar o que destruiu. Arthur, por sua vez, estava lidando com seus próprios conflitos. Após o julgamento, ele havia se distanciado da família de Joaquim, mas sabia que a decisão havia colocado um ponto final em sua busca por reconhecimento. No entanto, a sensação de conquista que ele imaginava não trazia paz. Mesmo tendo o direito legal, ele sentia que a verdadeira vitória, a aceitação e o perdão ainda estava distante. Em uma tarde sombria, Arthur decidiu ir até a casa de Joaquim. O velho avô não sabia o que esperar. Quando Arthur apareceu à porta, Joaquim quase não reconheceu a decisão que tomara ao permitir essa visita. Mas ele sabia que aquele era um momento crucial, talvez a última chance de tentar, de alguma forma, restaurar o que havia sido perdido. Arthur, Joaquim falou com a voz fraca. Eu sei que não há mais nada que eu possa fazer para corrigir o que fiz. Mas, por favor, eu te peço, não destrua a nossa família. Eu sei que a decisão de aceitar a herança é sua, mas a nossa história ainda é nossa, e eu não posso perder isso também. Arthur olhou para Joaquim com um olhar frio e distante. Ele havia buscado por tanto tempo esse momento, a validação de sua existência como filho legítimo, mas agora, diante de seu pai, ele sentia uma estranha mistura de desilusão e vazio. Eu não quero destruir a sua família, Joaquim. Eu só quero o que é meu por direito. E agora que isso foi decidido, o que mais há a dizer? Joaquim, com os olhos marejados, olhou para o filho que jamais conhecera. Eu sei que não fui um bom pai para você. Não posso mudar o que fiz, mas você não pode usar a herança como uma forma de nos separar ainda mais. Eu te peço, pelo menos, que considere o que estamos perdendo aqui, todos nós. Arthur respirou fundo e, por um instante, parecia que algo dentro dele estava prestes a ceder. Ele olhou para o pai, ainda sentindo a dor do abandono, mas também reconhecendo a vulnerabilidade em seus olhos. No entanto, sua resposta foi curta e objetiva. Não posso voltar atrás. A justiça já foi feita. Agora é hora de seguir em frente. Joaquim ficou em silêncio, a sensação de impotência mais profunda do que nunca. Ele sabia que havia perdido algo muito mais valioso do que bens materiais. Ele havia perdido o contato com seu filho, com sua história, com a chance de redimir-se. Nos dias seguintes, a família de Joaquim, embora ainda profundamente dividida, se viu forçada a lidar com as consequências do veredicto. A herança começava a ser dividida entre os membros da família, mas, mais importante ainda, começavam a perceber que a verdadeira divisão não estava apenas nos bens, mas nos corações. O que restava da antiga união familiar parecia se dissipar lentamente, enquanto os laços se esticavam até o limite e as tensões se intensificavam. Paulo, imerso em seu ressentimento, ainda não conseguia aceitar a decisão de Arthur. Ele continuava a se afastar, cada vez mais distante da ideia de uma solução amigável. Não vou permitir que ele destrua tudo, murmurava para si mesmo, sentindo-se cada vez mais isolado. Clara, por outro lado, começava a perceber que a única forma de salvar o que restava da família era encontrar um ponto de reconciliação. Ela sabia que, sem isso, a divisão seria permanente e as feridas nunca se curariam. Mas como poderia ela convencer Paulo e o próprio Joaquim a aceitar essa reconciliação? Joaquim, no fim das contas, sabia que as respostas estavam além daquilo que o tribunal podia resolver. O verdadeiro julgamento seria interno, e o que ele mais temia era que a história da família Ribeiro nunca mais pudesse ser reescrita. Ele havia quebrado os laços irremediavelmente e agora tinha que viver com a dor das consequências de seus erros.
A casa de Joaquim parecia ter se tornado um campo de batalha, onde os ecos de antigas disputas agora se entrelaçavam com o peso das novas. Depois do veredicto, a família estava à beira de um colapso definitivo. Cada um lidava com a perda de uma forma diferente, mas todos estavam cientes de que a solução não viria apenas de um acordo legal, mas de algo mais profundo, algo que parecia distante de ser alcançado. Paulo ainda estava distante, imerso em sua raiva e resistência. Para ele, Arthur era um intruso, alguém que nunca teve o direito de voltar, de mexer com o que era seu. Ele se recusava a ver além do papel de herdeiro de Arthur, ignorando os sentimentos e os motivos por trás da decisão de seu pai. Mas por mais que tentasse afastar-se, algo dentro dele o consumia. A frustração não o deixava em paz, e ele sabia que não podia continuar assim para sempre. Clara, por sua vez, sentia que algo precisava ser feito antes que tudo fosse perdido para sempre. Ela sabia que não poderia forçar Paulo a aceitar a situação, mas também entendia que o perdão era a única maneira de reconstruir os laços familiares. Ela tinha que tentar, pelo menos, reunir todos e buscar uma solução, mesmo que o caminho fosse árduo e incerto. Ela decidiu então que era hora de tentar uma reunião com todos os envolvidos. Uma última tentativa de salvar a família antes que o processo de divisão da herança se tornasse irreversível. Com hesitação, ela ligou para Joaquim e pediu que Arthur também comparecesse. Joaquim estava relutante. Clara, eu não sei, não acho que há mais algo a fazer. As coisas já estão decididas. A família se dividiu e nada vai mudar isso. Mas Clara não cedeu. Pai, se não tentarmos agora, depois vai ser tarde demais. Eu sei que a dor é grande, mas talvez seja a última chance de não perdermos tudo. Por mais difícil que seja, precisamos de um momento de verdade. Arthur, apesar de seu ressentimento e raiva do passado, também sabia que algo precisava ser resolvido. Ele queria ser reconhecido, mas ao mesmo tempo desejava ser parte de algo maior. Ele não sabia como seria possível reconciliar-se com aqueles que sempre o rejeitaram, mas sentia que estava finalmente recebendo uma oportunidade e não queria desperdiçá-la. O encontro foi marcado para o final da tarde, na casa de Joaquim. Quando todos chegaram, o ambiente estava carregado de tensão, como se o ar estivesse mais denso do que o normal. A sala, antes aconchegante e cheia de vida, agora parecia vazia e fria, com os membros da família dispersos pelos cantos, cada um em sua própria solidão. Paulo foi o primeiro a se pronunciar, mas sua voz estava tensa, cheia de amargura. Eu não sei por que estamos fazendo isso. O que há para discutir? O que ficou entre nós foi destruído, e agora ele quer tudo. A herança, nossa história, tudo que construímos. Arthur, com os olhos frios, respondeu com firmeza. Eu não vim para destruir nada, Paulo. Eu estou aqui porque tenho o direito. E mais importante, porque quero ser parte disso. Isso nunca foi só sobre bens. Eu quero entender a minha parte dessa história. Clara, observando os dois se confrontando, fez um gesto para que ambos se acalmassem. Eu sei que a situação é difícil, mas, por favor, vamos tentar falar com honestidade. Não podemos continuar nesse conflito. O que nos resta agora é entender uns aos outros. Joaquim, que até então se mantinha em silêncio, finalmente falou, com a voz trêmula e o coração apertado. Eu fiz o que fiz no passado, e sei que isso foi errado. Fui um péssimo pai para Arthur, e um péssimo avô para todos vocês. Mas agora, o que quero é tentar restaurar alguma coisa. Não o dinheiro, não os bens, mas o que fomos um dia, o que éramos como família. Por favor, me deem a chance de tentar corrigir o que posso. O silêncio se estendeu. O peso das palavras de Joaquim ficou no ar como um fardo pesado. Para Paulo, a dor da traição ainda estava muito viva, mas ele podia ver o arrependimento genuíno nos olhos de seu pai. Para Arthur, o momento não trazia as respostas que ele esperava, mas algo dentro dele se mexia. Ele sentia que havia uma chance, uma pequena chance de que algo fosse reconstruído, mas não sabia por onde começar. Eu não sei se consigo esquecer o que aconteceu,
Paulo disse, sua voz mais baixa agora. Eu não sei se consigo aceitar que alguém que nunca esteve ao meu lado agora vem tomar o meu lugar. Clara olhou para o irmão, sua expressão suave, mas firme. Eu sei que é difícil, Paulo, mas segurar essa dor não vai nos fazer melhores. Nós perdemos muito já. Não podemos continuar com esse peso. E Arthur, eu sei que você tem o direito, mas por favor, me escute. Tente entender a nossa dor também. A dor de crescer sem você, a dor de ver o pai se afastando da gente e de você. Arthur, que até aquele momento havia se mantido firme, sentiu algo tocar seu coração. Ele sempre havia buscado justiça, mas, naquele momento, ele viu que a verdade era muito mais complexa do que um simples direito legal. Ele havia sido excluído, mas agora se via diante de uma família que também tinha suas próprias feridas. Eu sei que não posso apagar os anos perdidos. Eu não sou um homem de muita palavra, mas estou aqui tentando entender o que é possível. Eu não quero mais nada além de ter um lugar na minha história. E eu sei que isso vai levar tempo, talvez anos. Mas o que eu mais quero agora é ser aceito, e não apenas como herdeiro, mas como alguém que finalmente faz parte daquilo que nunca teve. A reunião não trouxe uma solução imediata, mas foi um passo importante. Não houve uma resposta definitiva ou uma reconciliação instantânea, mas naquele momento todos na sala sentiram algo diferente. Talvez fosse a primeira centelha de esperança, a ideia de que a família ainda podia se reconstruir. O futuro estava incerto, mas, pela primeira vez, havia a possibilidade de um novo começo. Joaquim, exausto, olhou para seus filhos e para Arthur, o filho que ele nunca conheceu. Eu não espero que tudo seja resolvido agora, mas, por favor, me permitam tentar. Eu quero fazer as pazes com todos vocês, pelo menos pelo que ainda temos. O caminho seria longo e as cicatrizes do passado ainda precisavam ser curadas. Mas, no fim, todos ali sabiam que aquela conversa foi o começo de algo novo. Uma jornada que talvez os levaria a um novo entendimento, à cura e, quem sabe, ao perdão. A reunião entre Joaquim, Arthur, Paulo e Clara, embora não tenha resolvido todos os conflitos, serviu como um primeiro passo importante para a reconstrução da família. No entanto, as semanas seguintes não foram fáceis. A conversa deixou uma sensação de alívio temporário, mas a verdadeira cura não seria rápida, nem simples. Os antigos ressentimentos ainda estavam muito presentes, e as feridas que haviam sido abertas por tanto tempo exigiam um tratamento cuidadoso. Arthur, que finalmente começava a sentir que seu lugar na família estava sendo reconhecido, também sabia que a situação não seria resolvida de forma mágica. Ele sabia que a aceitação de Paulo seria um processo doloroso e gradual, e talvez ele mesmo ainda estivesse tentando compreender seu próprio papel dentro daquilo tudo. Ele não sabia se conseguiria realmente fazer parte da família, mas no fundo, uma parte dele ainda desejava que houvesse um espaço para ele. Enquanto isso, Paulo continuava a lutar contra a raiva que ainda o consumia. Ele não conseguia se livrar do sentimento de traição, não conseguia esquecer o abandono de Joaquim e a chegada repentina de Arthur, como se alguém tivesse invadido sua vida. A verdade era que ele estava mais ferido do que queria admitir, e a ideia de que a família poderia se unir novamente parecia impossível. As lembranças de sua infância, de sua adolescência, de tudo o que ele construiu ao lado de sua irmã, Clara, sem Arthur, ainda eram um peso esmagador. Por mais que Clara tentasse mediar as conversas, ela também sentia o impacto de tudo o que acontecia. Ela sabia que havia algo de bom ali, algo que poderia surgir se todos se permitissem ser vulneráveis, mas também entendia que isso exigiria sacrifícios. Ela precisava de tempo para lidar com a dor, assim como os outros. Mas sua esperança era a mesma, que no fim a família pudesse encontrar um caminho para a reconciliação, mesmo que esse caminho fosse mais longo do que imaginava.
Joaquim, por outro lado, sentia que o peso de seus erros estava cada vez mais pesado. Ele passava as noites acordado, pensando sobre tudo o que havia acontecido. Ele tentava pedir desculpas para todos os filhos, mas as palavras pareciam sempre insuficientes. Não havia um jeito certo de curar o que ele havia quebrado. Ele se sentia distante, isolado, e a culpa ainda o corroía por dentro. Mesmo tendo feito a escolha de admitir seu erro e pedir perdão, ele não conseguia ignorar a sensação de que havia perdido a chance de ser o pai que desejava ser, o avô que seus netos mereciam. A divisão da herança, que antes parecia ser o principal motivo de conflito, agora parecia ser apenas uma consequência do que estava realmente acontecendo: a luta pela reconstrução de laços. O dinheiro e os bens materiais começaram a se tornar símbolos de algo muito maior. O que estava em jogo agora não era apenas uma questão de bens tangíveis, mas da própria identidade familiar, do que significava ser parte daquela história. Arthur e Paulo continuavam a se evitar o máximo possível. As tentativas de Clara de reunir os dois em momentos mais tranquilos para conversas sinceras eram quase sempre frustradas. Havia muita tensão no ar e a desconfiança ainda era palpável. No entanto, algo sutil estava acontecendo. Um dia, quando Clara sugeriu que a família se reunisse para almoçar na casa de Joaquim, com a promessa de que não haveria discussões sobre a herança ou sobre o passado, Paulo e Arthur, surpreendentemente, aceitaram. O almoço foi silencioso, mas diferente de todos os anteriores. Quando a refeição terminou, Clara, com coragem, fez um gesto inesperado. Ela propôs que todos compartilhassem uma memória, algo que significasse família para cada um deles. Paulo hesitou por um momento, mas, após um longo suspiro, começou. Lembro-me de quando éramos pequenos e nossa casa era sempre cheia. Meus amigos adoravam vir aqui, porque o que mais me lembro era de como Joaquim fazia questão de contar histórias. Ele sempre tinha algo para ensinar, algo para nos passar. Mesmo quando ele não estava em casa, sentíamos que ele ainda estava ali de alguma forma. Ele pausou e olhou para o pai, e por um momento parecia que algo profundo estava prestes a acontecer. Eu sinto falta disso, pai. Sinto falta de ter você por perto como antes. Mas agora é difícil ver você e não lembrar de tudo o que se perdeu. Joaquim baixou a cabeça com os olhos cheios de arrependimento. Eu sei, filho. Eu sei que falhei. E talvez o que mais dói não é o que aconteceu com a herança, mas tudo o que eu poderia ter sido e não fui. Por tudo o que fiz de errado, só posso pedir desculpas. Mas não quero perder vocês. Não quero que isso destrua nossa família. O que eu fiz foi imperdoável, mas o que podemos fazer agora eu não sei. Arthur, que estava ouvindo, se sentiu tocado pela sinceridade de Paulo, mas sua dor também era evidente. Ele pensou por um momento, olhando para o chão. Eu nunca tive essas memórias, nunca vivi isso. Mas, de alguma forma, as palavras de vocês me fazem querer encontrar algo. Não sei o que é, mas me sinto parte de algo. Mesmo que o tempo tenha me afastado, tenho tentado entender o meu lugar. E talvez, com o tempo, eu possa ser mais do que apenas o herdeiro da herança. Talvez eu possa ser parte dessa história, do que éramos, do que fomos. A sala ficou em silêncio. As palavras de Arthur, simples e sinceras, foram como um pequeno estalo. Para a primeira vez, algo em Paulo parecia amolecer. Ele ainda não estava pronto para aceitar Arthur como irmão, mas poderia ser possível encontrar um meio termo, um lugar onde ele e Arthur pudessem coexistir. O silêncio foi quebrado por Clara, que com um sorriso tímido disse: "Talvez a única coisa que precisamos agora seja tempo. Tempo para curar, para entender, para nos encontrarmos de novo. Não importa o que aconteça com a herança ou com os bens materiais. O que importa é que ainda estamos aqui, e isso é o que conta." A partir desse momento, algo mudou. Não havia um perdão imediato, mas o primeiro passo em direção a ele havia sido dado. A dor não desapareceu, mas a capacidade de olhar para o outro com mais compreensão, mais empatia, começou a surgir lentamente. O que havia sido quebrado ainda levaria tempo para se reconstruir, mas pela primeira vez, a possibilidade de cura parecia mais real. A tentativa de reconciliação no almoço foi um marco,
mas ainda era apenas o começo de um caminho árduo e repleto de desafios. A família Ribeiro, embora ainda fragmentada, agora se via diante de uma oportunidade rara, a chance de reconstruir seus laços, mesmo que de maneira lenta e gradual. Joaquim sabia que havia ferido sua família de maneira irreparável, mas a sinceridade do momento, o gesto de Clara e a abertura de Arthur lhe davam uma fagulha de esperança. Talvez fosse possível, ainda que a dor fosse imensa, encontrar uma maneira de seguir em frente. Nos dias que se seguiram, a casa de Joaquim foi um reflexo da luta interna que todos viviam. O silêncio que antes dominava o ambiente deu lugar a momentos pontuais de conversa, e mesmo que a tensão ainda fosse palpável, algo parecia começar a mudar. As palavras de Arthur, naquele almoço, foram um ponto de inflexão, pois ele havia finalmente revelado, sem reservas, o que sentia. Ele não queria apenas ser reconhecido como herdeiro, mas desejava, acima de tudo, entender sua parte na história daquela família, mesmo que ela fosse contada de uma maneira diferente agora. Arthur começou a visitar a casa com mais frequência. A princípio, os encontros eram curtos, quase formais, mas aos poucos ele passou a interagir mais com Clara e até com Paulo, que o observava de longe, mas sem a mesma hostilidade de antes. A distância entre os dois irmãos era ainda grande, mas ao menos Paulo começava a enxergar Arthur com outros olhos. Ele sabia que a dor não seria apagada da noite para o dia, mas o simples fato de que as conversas estavam acontecendo, ainda que com dificuldades, era um avanço significativo. Joaquim, por sua vez, tentava dar espaço para que as coisas fluíssem naturalmente. Ele sabia que não poderia forçar nada. Ele já havia perdido a autoridade como pai de maneira irrevogável, mas agora queria, ao menos, ser um apoio silencioso. Seus esforços para reconquistar a confiança de seus filhos eram muitas vezes silenciosos, como quando ele preparava o café da manhã para Clara e Paulo, ou quando tentava organizar pequenos encontros familiares para aliviar a tensão. Mas a cada passo, os resquícios da dor do passado ainda estavam lá. O peso da ausência de anos, da rejeição sentida por Arthur, não poderia ser apagado de imediato. Paulo, embora estivesse tentando se abrir, ainda carregava o rancor dentro de si. O amor fraternal não se reconstrói rapidamente, e a raiva, por mais que se dissipasse aos poucos, ainda o consumia em momentos de fraqueza. Um sábado, após uma caminhada silenciosa pela cidade, Clara sugeriu que eles se reunissem para um momento mais íntimo, sem pressões, sem discussões sobre herança ou passado. A ideia era simples: uma noite de filmes em família, uma oportunidade para começarem, de forma despretensiosa, a se reconectar. Paulo aceitou de forma relutante, mas sabia que o que acontecia ali não era um milagre. Era apenas uma tentativa de criar novas lembranças, pequenas conexões que aos poucos poderiam preencher o vazio. O filme foi apenas um pano de fundo para o que aconteceu naquela noite. Ao longo da projeção, Clara percebeu algo que ela não havia visto antes. Paulo e Arthur, sentados um ao lado do outro, trocavam olhares tímidos, mas não mais de hostilidade. Havia uma curiosidade no ar, uma vontade silenciosa de tentar entender o outro. O que parecia impossível há algumas semanas estava, naquele momento, se transformando em algo mais humano, mais real. Ao final do filme, quando todos estavam se preparando para se levantar e encerrar a noite, foi Arthur quem, de maneira inesperada, rompeu o silêncio. Eu sei que vocês não me devem nada, mas eu queria agradecer por estarem dispostos a me ouvir, por me permitirem tentar entender tudo isso, mesmo que de maneira tão difícil. Paulo, surpreendido pela sinceridade de Arthur, sentiu um leve alívio. A raiva ainda estava ali, mas pela primeira vez ele se sentiu genuinamente tocado. Eu não sei se estou pronto para tudo isso ainda, mas... Obrigado, Arthur. Acho que, pelo menos, estamos começando a entender que nem tudo é preto no branco.
Clara, que estava observando os dois com os olhos brilhando de esperança, sentiu que talvez, finalmente, estivessem começando a dar passos mais firmes. Estamos todos aprendendo, não é mesmo? Talvez não haja respostas fáceis, mas o mais importante é que estamos tentando. Naquele momento, o que mais se destacava não era o dinheiro ou a herança, mas a possibilidade de se reconstruir a confiança, de começar a curar as feridas, de restaurar a verdade que havia sido quebrada. O filme, o gesto simples de estarem juntos, havia dado início a algo que transcendeu os bens materiais, a tentativa de restaurar a essência da família. Joaquim, de longe, observava com os olhos marejados. Ele sabia que ainda haveria momentos difíceis pela frente, que as cicatrizes demorariam a sarar. Mas naquele instante, ele sentia uma esperança renovada. Talvez o caminho para a cura fosse longo, talvez o processo de reconstrução fosse repleto de obstáculos, mas finalmente ele estava vendo sua família, pouco a pouco, começando a se unir de novo. A jornada da família Ribeiro, marcada pela dor, pela traição e pelos erros do passado, não terminou com uma grande resolução. Não houve uma virada mágica, nem um final perfeito. Mas, no entanto, houve algo muito mais valioso. O reconhecimento de que a reconstrução leva tempo e que, apesar das cicatrizes, há sempre a possibilidade de recomeçar. Joaquim, Arthur, Paulo e Clara, ao longo dos meses seguintes, aprenderam que os laços familiares não se desfazem apenas pela disputa por bens materiais. A herança, que um dia parecia ser o centro do conflito, foi ofuscada pelo peso das relações humanas. Os bens tangíveis, que outrora representavam o vínculo entre eles, passaram a ser apenas símbolos de algo maior. A necessidade de reconstruir a confiança, de curar as feridas, de se perdoar. Arthur, embora ainda distante de muitos dos seus novos familiares, foi lentamente aceito como parte dessa história. Ele não buscava mais vingança ou reconhecimento, mas sim a chance de construir uma nova identidade, não mais baseada no abandono e na rejeição, mas no esforço sincero de ser visto como alguém que fazia parte da família, de um passado complexo, mas que com o tempo poderia se tornar um futuro mais justo. Paulo, que inicialmente se opôs ferozmente à presença de Arthur, começou a entender que a raiva não curava suas feridas. Ele ainda não conseguia se livrar de tudo o que sentia, mas se deu conta de que a verdadeira dor estava em manter os rancores. As lembranças de sua infância, de uma casa cheia de vida e de histórias, agora tinham um peso diferente. Ele não poderia voltar no tempo, mas o que ele fazia a partir daquele momento, com seus próprios sentimentos, com sua própria história, era o que realmente importava. Clara, como sempre, foi a mediadora, tentando manter os laços intactos. Ela sabia que o processo seria longo e que não haveria um final fácil, mas ela também sabia que, ao menos, estava acontecendo um movimento. A pequena chama de reconciliação estava sendo alimentada, não com grandes gestos, mas com gestos diários de compreensão e paciência. Era como se, aos poucos, a família estivesse redescobrindo o significado de estar junta, de aceitar o outro com suas falhas e imperfeições. Joaquim, o homem que havia cometido o erro de ocultar a verdade e permitir que o tempo se passasse em silêncio, finalmente compreendeu que o perdão não seria dado de uma vez, nem por ele, nem por seus filhos. Ele sabia que suas falhas eram profundas e muitas vezes insuperáveis, mas também entendia que a reconciliação não era um destino final, era um processo contínuo, onde a honestidade, o arrependimento e a vontade de mudar seriam as ferramentas para restaurar o que havia sido perdido. À medida que o tempo passava, os encontros se tornaram mais frequentes, as conversas mais abertas. Não era sobre o que foi perdido, mas sobre o que poderia ser construído a partir de agora. A história da família Ribeiro havia sido reescrita, não com a busca por um final perfeito, mas com a aceitação do que cada um trazia para a mesa, suas falhas, seus arrependimentos e, mais importante, a disposição para tentar de novo. No final, a verdadeira herança da família Ribeiro não estava nas riquezas materiais, mas nas lições aprendidas ao longo do caminho.
A verdadeira herança era o entendimento de que, mesmo depois da destruição, havia sempre um recomeço possível, que mesmo depois da dor, a esperança nunca deixaria de existir. E assim, a família seguiu em frente, com seus passos vacilantes, mas com a promessa de que, um dia, os pedaços quebrados poderiam se unir novamente, e que essa reconstrução, lenta e gradual, seria a herança mais valiosa de todas. Se você se emocionou com esses relatos de superação, perdão e reconciliação, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Não perca nenhum episódio dessa jornada emocionante, cheia de reviravoltas e lições de vida que vão tocar o seu coração. E nos diga de onde você está acompanhando esse emocionante relato. Até a próxima!